A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos. No mundo que vivemos hoje, com tanta insegurança, com tantas incertezas, eu gostaria de meditar sobre o nosso Deus. O nosso Deus, ele é um Deus que age quando os homens acham que é impossível. O nosso Deus, ele é um Deus do impossível. E para demonstrar isto, eu gostaria de ler uma história da Bíblia Sagrada que está registrada lá no segundo livro de Reis, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 7. Diz lá a palavra de Deus: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com teus servos? E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Vamos orar, pedindo graça a Deus na meditação da sua palavra. Senhor meu Deus, aqui estamos diante desta história da tua Escritura Sagrada, Senhor. Pedimos da tua graça, Senhor. Age com misericórdia, nos dando entendimento daquilo que tu queres trazer ao nosso coração. Isso te pedimos em nome do teu Filho amado e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O profeta Eliseu, ele viveu no século 9 a.C. e foi discípulo de Elias, outro grande profeta de Israel. Não foi só discípulo de Elias, como posteriormente ele foi seu sucessor na missão de levar a palavra de Deus ao povo de Israel. E nesta ocasião em que se desenrola essa história, ele montou uma escola para ensinar acerca da palavra de Deus. Essa escola foi crescendo em número de alunos a ponto
ambiente não mais comportar aqueles discípulos. E os discípulos de Eliseu resolveram ampliar o ambiente. Pediram autorização de Eliseu e foram às margens do Rio Jordão, onde tinha árvores boas para a construção, e ali foram coletando o material necessário para a ampliação da escola. Um deles pediu para algum amigo, algum parente, a palavra de Deus não revela, mas pediu emprestado um machado. O machado, naquele tempo, no objeto de ferro, era uma invenção recente. Portanto, tinha certamente um valor muito grande. Maior que as posses daquele que tomou emprestado. E ali no trabalho houve um acidente, a árvore caiu, o cortador se atrapalhou e o machado caiu no rio e afundou. Ficaram desesperados porque não tinham dinheiro para repor aquele bem. Recorreram a Eliseu, pedindo socorro. E Eliseu, chegando ali, perguntou onde caiu esse machado. Mostraram o lugar. E Eliseu numa atitude muito absurda para todos, pega um galho ali, um pedaço de madeira que estava no chão e joga no rio, no lugar que eles apontaram como o machado tinha sido devorado pelas águas. E para a surpresa de todos, o machado boiou. E um dos homens foi lá, estendeu a mão e recuperou o machado perdido. Quando olhamos uma história assim, nós devemos fazer uma pergunta. O que Deus quer nos ensinar através dessa história? A palavra de Deus, ela não tem nada que não seja útil para a nossa vida espiritual. E todas as histórias da Bíblia, elas procuram acrescentar alguma coisa
na nossa vida espiritual. Mas o que essa história especificamente quer nos ensinar? Eu estive estudando e analisando a vida do profeta Eliseu. E percebi que sempre que Eliseu se deparava com uma situação difícil, lançava a mão de um objeto que não tinha poder algum para resolver a situação. Já no segundo capítulo de 2 Reis, mostra a história de Eliseu na cidade de Jericó. E ali ele estava também com um grupo de discípulos. E os discípulos achavam ali um lugar bom, mas tinha um porém naquele lugar. Você pode ler isso lá a partir de 2 Reis 2, mais ou menos do verso 21 em diante. E aqueles discípulos colocaram um obstáculo para continuar em Jericó. Olha, até a cidade é boa, mas as águas são más e a terra é estéril. Então, diz que Eliseu saiu e foi até o manancial das águas, levando um prato cheio de sal. E jogou aquele sal na água. E Eliseu profetizou dizendo: olha, assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. E assim aconteceu. Lá no capítulo 4, também de 2 Reis, ele chega na casa de uma viúva, a viúva vai e se queixa para ele: olha, meu marido morreu, deixou muitas dívidas, estão querendo levar os meus filhos como escravos para pagamento dessa dívida. E Eliseu pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela fala: eu não tenho mais nada, acabou tudo, só tem isso aqui, uma lata de azeite. E aí Eliseu falou para ela: olha, vai na casa das suas vizinhas com os seus filhos e pede vasilhas emprestadas. E ela foi e ele falou: derrama esse azeite, essa lata de azeite. O azeite era algo muito precioso naquela época. Ainda é hoje, não é? E ela começou a derramar aquela latinha de azeite nas vasilhas, e as vasilhas foram enchendo, enchendo, enchendo de azeite. A casa ficou cheia de vasilha, cheia de azeite, até que as vizinhas não tinham mais panela para emprestar e o azeite parou.
em outra ocasião, também no capítulo 4 de 2 Reis, uma mulher sunamita que tinha tido um filho milagrosamente profetizado por Eliseu, vai se queixar para o profeta: olha, meu filho morreu. Criança trabalhando com o pai, teve uma dor de cabeça terrível e acabou morta. E diz a palavra de Deus lá no versículo 34 do capítulo 4 de 2 Reis, que ele desceu, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, aquele menino reviveu. Um sopro de Eliseu trouxe novamente a vida ao menino. Em outra ocasião, em Gilgal, também está registrado no capítulo 4 de 2 Reis, ele está com os seus discípulos e ele manda que um deles vá colher ervas no campo, ali na cidade de Gilgal, para fazer um caldo de ervas, uma sopa. Só que esse discípulo não entendia nada de ervas, trouxe uma erva lá que era venenosa. Alguém, ao provar a sopa, percebeu e gritou: morte na panela. O que Eliseu fez? Pegou uma farinha e colocou na panela e falou: olha, podem comer, porque já não tem mais nenhum mal na panela. Nessa mesma ocasião, chegou alguém trazendo 20 pães de cevada. E ali eles tinham mais ou menos 100 homens. E alguém disse: que são 20 pães para 100 homens? E Eliseu falou: olha, dá o pão para os homens. E houve ali um milagre da multiplicação, porque todos comeram e ainda sobejou pão para aquele povo. Como aconteceu com Jesus, quando também fez esse milagre, depois de pregar para uma multidão. E nessa passagem que nós lemos aqui, de 2 Reis 6, Eliseu usa um pedaço de pau para também realizar um milagre. O machado boiou. Eu quero trazer para os irmãos e ouvintes 3 ensinamentos para a nossa vida, baseados nesta passagem. Primeiro, ao usar recursos nada convencionais, Eliseu demonstra que a ciência não conhece tudo. São inúmeros os erros cometidos pela ciência durante a história. Eu já falei
em outra ocasião que em 1846 o médico húngaro, eu não sei pronunciar o nome direito, vou pronunciar conforme eu consigo ler, o nome muito complicado para a nossa língua portuguesa. Eu leio assim, Ignaz Semmelweis. Provavelmente a minha pronúncia não está correta. Mas é um médico que ficou famoso na história, porque é ele que era assistente do diretor, chefe da clínica de maternidade do Hospital Geral da cidade de Viena, na Áustria. Esse médico descobriu que lavando as mãos, ou fazendo asepsia, morriam muito menos mulheres no parto. E ele trouxe esse ensinamento de lavar as mãos, tão popular nos dias que vivemos. Mas naquela época, os cientistas da época consideraram este médico louco. Ele acabou internado numa clínica psiquiátrica, porque insistia no lavar das mãos. No entanto, todos os cientistas da época achavam que ele era um louco. A ciência é boa, mas ela não conhece tudo. Se você quiser se inteirar sobre o assunto, faça uma pesquisa na internet. Coloque lá erros da ciência e você vai ver uma série de erros cometida pelos cientistas durante a história. Conclusão. Adeus à ciência, ela é limitada. Um segundo ensinamento que eu quero tirar aqui para a nossa vida é que, ao usar recursos diferentes, sal, azeite, sopro, farinha, um pão e um pedaço de pau, Eliseu demonstra que o poder não está no recurso usado. Há um perigo aqui de cometermos um erro. Começarmos a jogar pedaço de pau para resolver tudo. Não, não funciona assim. O sangue de bodes e de cordeiro não pode tirar o pecado do mundo. Diz o autor de Hebreus, olha, não se fie no recurso usado. São inúmeras as igrejas que usam e até vendem objetos e elementos, como a água, dando a eles um poder curador e até milagreiro. Não é isso que esta passagem está ensinando aqui. Quando nós vemos Eliseu usando diversos recursos diferentes, como pau, sal, azeite, farinha, nós percebemos que o milagre não está nesses elementos, nesses recursos usados. Não podemos idolatrar essas coisas. Conclusão é que o ídolo é um Deus falso. Um terceiro e último ensinamento que eu quero trazer para os irmãos
acerca dessa passagem, e aí sim eu creio que é o verdadeiro ensinamento que a passagem nos traz, é que ao usar recursos estranhos, Eliseu prova que o nosso Deus é o Deus do impossível. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 22 a 25, tem uma outra história bastante interessante. Jesus também está com os seus discípulos, como Eliseu está aqui com os seus. Estão num barco. E, de repente, sobrevém uma tempestade de vento no lago. E aquela tempestade de vento jogava água para dentro do barco. E o barco iria afundar se aquela situação permanecesse. Jesus estava dormindo, tranquilo, e eles foram lá acordar o mestre. Como chamaram Eliseu nessa situação quando o machado caiu na água? Mestre, nós vamos morrer. Jesus foi lá e falou com o vento. Repreendeu o vento e a fúria da água. E aquilo obedeceu à voz de Jesus e acalmou-se. Os discípulos ficaram pasmos, como esses discípulos de Eliseu que viram um machado boiar, contrariando toda a ciência. Aqueles discípulos de Jesus também ficaram pasmos. Quem é este que até aos ventos e à água manda e eles lhe obedecem? Nunca tinham visto isso. Mas o ensinamento verdadeiro está na pergunta de Jesus. Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? É isso que esse ensinamento do machado boiando demonstra. Eliseu estava fazendo, de certa forma, a mesma pergunta para os seus discípulos. Onde está a vossa fé? A fé é um ato. Jesus disse em outra ocasião, o que é impossível para os homens não é impossível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. O machado boia, uma tempestade para. Essas histórias servem para aumentar a nossa fé, aumentar a nossa atitude de fé. Não há situação impossível em que Deus não possa intervir. Se você passa por uma situação assim, já recorreu à ciência e a ciência não resolveu, já recorreu aos ídolos e os ídolos não resolveram, saiba que o Deus da Bíblia Sagrada, que nos traz essas histórias inspiradas por Ele, é um Deus do impossível. Eu quero orar especificamente por você que precisa de um milagre.
algo que os homens não podem fazer por você, para que Deus haja e faça o impossível na sua vida. Que Deus te abençoe. Ore comigo. Senhor, meu Deus, nós nos alegramos quando vemos os teus milagres ocorrendo, Senhor. O machado flutuando, Senhor. É algo inimpensável para o ser humano. Mas Tu és um Deus do impossível, Senhor. Eu quero, Senhor, clamar neste momento, Senhor, por vidas que estão ouvindo esta mensagem, Senhor, e que muitas vezes estão passando por situações de impossível solução. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Coloca a mão sobre esta causa, Senhor, sobre esta situação. Nós, a maioria das vezes, somos como aqueles discípulos de Eliseu, como os discípulos de Jesus. A nossa fé falha e pedimos socorro. Como aqueles alunos pediram para Eliseu, como os discípulos pediram para Jesus. Mas age como agistes na ocasião lá às margens do Jordão, usando da tua misericórdia, usando Eliseu para recuperar aquela peça. Como ali no mar da Galileia, o barco afundando, e tu tivestes misericórdia daqueles discípulos, usando o teu filho para parar aqueles ventos. Age, opera, Senhor, pelo poder da tua palavra em nossas vidas, realizando os teus milagres, porque tu és um Deus do impossível. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.